Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal. Aqui no canal eu já mostrei para vocês como a gente consegue fazer o roteamento entre VLANs distintas quando a gente tem um roteador na rede, mas é muito comum a gente precisar fazer esse tipo de prática, o roteamento entre VLANs, em um switch. A gente tem até conceitos de hierarquização e organização dos nossos dispositivos para dividir funções e responsabilidades que pede que eu tenha alguns roteamentos de VLANs que normalmente são de tráfegos internos ali de um andar ou de um setor específico da minha rede, e eu posiciono um switch de distribuição, por exemplo, para já fazer roteamentos que sejam ali locais e deixo os meus equipamentos mais robustos, os meus roteadores, para fazer roteamentos quando eu quero encaminhar tráfegos para outros apartamentos, outros sites, internet, etc. E aí, assim, eu vou hierarquizando a minha rede. Então, nessa aula, eu quero mostrar para vocês como que a gente chega no mesmo resultado, roteamento entre VLANs, mas sem ter um roteador, utilizando um switch de Layer 3. Inclusive, esse switch Layer 3, para quem não conhece, é um switch que também é chamado de MLS, Multi-Layer Switch. Ou seja, ele consegue entender vários layers lá daquele nosso modelo OSI. Então, ele consegue entender o Layer 2 para fazer as funções de switch. Então, ele consegue entender VLANs, entender trunk, spanning tree, diversos outros protocolos de Layer 2, mas ele também passa a ter a capacidade de entender IP, IPv6 também, passa a ter a capacidade de trabalhar com protocolos de roteamento, passa a ter a capacidade de rotear pacotes efetivamente. Então, aqui na nossa topologia, a gente tem dois andares, o primeiro andar aqui na nossa empresa, o segundo andar, cada andar tem ali o seu switch. A gente tem um switch aqui que agrega estes andares e a gente vai ter um MLS, um switch de Layer 3 para fazer o roteamento quando eu precisar, por exemplo, que aqui o meu PC 0, que está na VLAN 10, consiga se comunicar com o PC da VLAN 20 ou da VLAN 30 também. Então, aqui na nossa topologia tem aqui o nosso endereçamento que nós vamos utilizar aqui nos nossos equipamentos. Nós temos aquele conceito que eu já comentei em outros vídeos aqui, que VLANs distintas, mesma coisa que redes distintas. Então, a VLAN 10 é a rede 192.168.10.0/24. E, inclusive, para o nosso switch MLS, que vai ser o nosso gateway dessa rede, nós vamos determinar o IP 192.168.10.254. Nós teremos também a VLAN 20 com 9268.20.0/24 e a VLAN 30 com 9268.30.0/24. E nesse laboratório nós também vamos configurar IPv6, tanto nos nossos PCs, para nós conseguirmos fazer esse teste, como no roteamento lá no nosso switch MLS, para vocês verem como que isso funciona também na prática. Não tem muita diferença em relação ao IPv4, mas é legal para vocês praticarem e saberem, principalmente se você está estudando aí para alguma prova ou tirando alguma dúvida para o seu dia a dia. Lembrando que, se você tiver dúvida sobre qualquer tópico aqui dessa aula, se você quiser se aprofundar de fato nesses conceitos, nessas configurações, nesses equipamentos, entender cálculo de endereçamento PV6 e PV4, nós temos na nossa plataforma Laboratório de Redes, que o link está aqui na descrição, todo esse material completo, desde o zero até o nível avançado. Então, você não precisa ter nenhum conhecimento prévio, não tem pré-requisito. Tudo está lá na plataforma, na ordem específica que você precisa assistir para que você domine esses protocolos. E se você está buscando um conteúdo robusto, já vagou por aí, assistiu várias aulas, vários cursos, e sempre foram cursos mais básicos, introdutórios, não se preocupa, na nossa plataforma esse não é o nosso método. A gente vai do zero, mas a gente vai até o nível avançado de verdade. Então, nós vamos fazer configurações, conceitos de projetos de rede, captura de pacotes, para você dominar de verdade tanto a parte teórica quanto a parte prática de todos esses conceitos. Dito isso, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos começar aqui pelo nosso switch 2, aqui do primeiro andar. E como sempre, e isso é uma prática também da nossa plataforma, a gente está partindo do zero. Essas caixas estão zeradas, nós vamos fazer todas as configurações aqui juntos nessa aula. E para provar isso para vocês, show VLAN Brief, vocês vão ver que
Nesse suíte só temos as VLANs que já vêm criadas automaticamente quando essa caixa é tirada do zero e todas as portas estão aqui na VLAN de número 1, que é a VLAN default. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar as nossas VLANs. Aqui nós vamos ter as VLANs 10, 20 e 30 aqui nesse suíte. Então, VLAN 10, eu poderia dar um nome, nesse caso não vou dar, mas se você quiser, name, digita ali o nome, por exemplo, projetos, marketing, o nome que você desejar que fizer sentido. Não é mandatório, não vou colocar para a gente ser mais rápido aqui no nosso laboratório. Vou criar a VLAN de número 20, vou dar um exit, e vou criar a VLAN de número 30. Então, nossas três VLANs agora estão criadas. Show VLAN Brief. As três VLANs estão aqui. Porém, as minhas portas continuam associadas à VLAN de número 1. Só criar a VLAN não muda em nada aqui a funcionalidade dessas portas. Eu preciso associar as portas às VLANs devidas. E lembrando que quando a gente trabalha com configurações de portas no switch, nós temos os conceitos de modo de operação dessas portas. Nós temos o modo de acesso, para quando eu tenho um único host ali conectado e esse host não entende aquelas marcações de 802.1q, que são aquelas etiquetas que dizem a qual VLAN aquele frame pertence, e para fazer essa marcação existe uma modificação desse frame. Quem entende esse tipo de modificação são roteadores, quando a gente cria subinterfaces, são também switches, quando a gente tem uma porta ali em trunk. Quando eu estou conectando a um PC, uma impressora e até alguns servidores, dependendo da forma como a gente configura esses servidores, como implementa esses servidores, eles não conseguem entender esse tipo de modificação, então nós temos que configurar essa porta em modo de acesso, que faz com que, quando eu encaminhe os meus dados por aquela porta, eu não faça esse tipo de modificação. Então, vou aqui acessar a interface E0/0, switch port mode access. E outra regra bem importante, quando uma porta está em modo de acesso, significa que essa porta só pode pertencer a uma única VLAN. E essa VLAN a gente altera com o comando switchport access VLAN, e aí eu coloco o ID da minha VLAN. Então, eu vou transformar essa porta E0/0 numa porta que pertence à VLAN de número 10. Vou dar um exit, vou acessar a minha interface E0/1 e vou também transformar essa porta numa porta de acesso e vou mudar essa porta para a VLAN de número 20. Vou agora na interface E0/2, switch port mode access, switch port access VLAN de número 30. Então agora, se eu der um end, show VLAN brief, essas minhas portas estão associadas às VLANs que eu gostaria que elas estiverem. Agora nós vamos aqui no nosso switch de número 3, que também no show VLAN brief não tem nenhuma VLAN criada. Vamos lá, conft interface E0/0, switch port mode access, switch port access VLAN 10. Poxa, mas aí você pode dizer, poxa, mas você não criou a VLAN. Ela não existia, só tínhamos a VLAN 1, 1002, 1003, 1004, 1005. Funciona você ir lá e aplicar um switch port access VLAN 10 sem ter criado? Sim, funciona. Veja que ele dá aqui uma mensagem, não é uma mensagem de erro, é uma mensagem dizendo que essa VLAN não existe. Então, estou criando essa VLAN. Tem dois pontos importantes sobre fazer isso. Primeiro, quando você faz isso, show VLAN brief, ela é criada com aquele nome padrão VLAN 10. Então, se você de fato queria fazer isso, show de bola, está funcional. Agora, imagina o caso que eu queria digitar ali VLAN 100 e eu digitei VLAN 10 por erro. Eu posso ir lá e alterar para VLAN 10, mas eu teria criado a VLAN de número 10 ao invés da VLAN de número 100. Vou dar um exemplo aqui rápido. Vamos lá na interface E0/1. Switch port mode access, switch port access VLAN. E aí eu quero colocar essa porta na VLAN 20, mas sem querer eu digito aqui 200. O switch vai lá e cria a VLAN de número 200. Então, se você fizer de forma errônea, o switch também vai aceitar e vai criar a VLAN. Então, nesse caso aqui, ó, show VLAN brief, a VLAN 200 foi criada. Não é o que eu quero. Como que eu apago uma VLAN? Conft no VLAN 200. Perfeito.
O que acontece quando eu apago uma VLAN e eu tinha uma porta associada a essa VLAN? Show VLAN brief. Ela não é associada a nenhuma VLAN. Então, eu posso entrar aqui na interface E0/1 e alterar a VLAN dessa porta com o mesmo comando, switchport access VLAN de número 20. Então, ele não tinha VLAN de número 20, criou e associou essa porta. Então, duas dicas aqui adicionais. Criou uma VLAN, quer apagar, no VLAN. Quero trocar uma VLAN de uma porta. É só aplicar o comando switchport access VLAN e colocar o número da nova VLAN que você deseja que aquela porta pertença. Vamos dar um exit. Vamos entrar aqui na interface E0/2, switchport mode access, switchport access VLAN de número 30. Não tinha VLAN 30, ele criou, show VLAN brief, e aqui as nossas portas estão associadas da forma como nós gostaríamos que elas estivessem. Nós já sabemos que quando eu tenho redes distintas, VLANs distintas, eu não tenho comunicação até que eu configuro um gateway, que eu configuro alguém para fazer o roteamento entre essas VLANs. Beleza, isso está entendido. Mas, e nesse caso em que eu tenho dois computadores que pertencem à mesma VLAN? Eu tenho aqui o PC0 na VLAN 10 e o PC13 na VLAN 10. Eles estão em suítes distintos, mas estão na mesma VLAN. Será que funciona a conectividade? Vamos testar. Vamos aqui no PC de número 0. A gente vai, inclusive, configurar o IP desse PC0 aqui na nossa tabelinha. Ele tem o IP 192.10.1.255.255.255.250. E eu já vou até configurar o gateway aqui de acordo com a nossa tabelinha, ó. Gateway vai ser 192.168.10.254. Eu vou aproveitar e vou configurar os demais também. Vamos aqui no PC1, IP 192.168.20.255.255.255.0, que é a máscara, /24. Se você tem dúvidas, nossa plataforma tem tudo lá pronto para você dominar tudo isso de forma explicada bem devagar, com calma, aulas teóricas, aulas práticas. Aqui no YouTube a gente faz vídeos um pouco mais rápidos, um pouco mais direto ao ponto, para você ir pegando essas dicas e conseguindo se virar aí no seu dia a dia para alguma dúvida rápida. Mas é importantíssimo que você estude esse conteúdo do zero, com calma, para você de fato dominar e nunca mais ter dúvidas sobre isso aqui. De novo, link na descrição para você fazer a sua matrícula hoje mesmo. Vamos colocar aqui já o gateway, o 9268.20.254. Vamos no PC de número 2, já vamos configurar ele também. IP 192.168.30.1, 255.255.255.0, 92.168.30.254. Vamos aqui no PC de número 3, IP 192.168.10.2, 255.255.255.0, 92.168.10.254 vai ser o gateway. Vamos no PC de número 4, IP 192.168.20.2, 255.255.255.0, 92.168.20.254. Nós não vamos configurar IPv6 no momento. Vamos no PC5, IP 192.168.30.2, 255.255.255.0, 92.168.30.254. Beleza, IPs configurados. Então vamos lá, o PC5 está na VLAN 30. PC2 também está na VLAN 30. Será que eles conseguem se comunicar, já que eles estão na mesma rede, na mesma VLAN? Ping 192.168.30.1, que é o IP lá do PC2. E esse ping não vai funcionar. Poxa, por que não vai funcionar? Porque não tem o gateway? Não, isso não tem nada a ver. Vamos lá. Gateway é necessário quando são redes distintas. Alguém está na VLAN 10, o outro está na VLAN 20. Um está na VLAN 30, o outro está na VLAN 10. Redes distintas, você precisa de gateway. Quando é na mesma rede, quando é na mesma VLAN, não precisa de gateway. Nunca. Quando nós estamos na mesma VLAN, nós só precisamos do caminho de Layer 2 bem configurado. Então, vamos dar uma olhada como está esse caminho no momento. Eu tenho esse PC5 configurado na VLAN de número 30 aqui no switch 3. Essa porta está configurada certa. Eu tenho aqui no switch 2 essa porta 0/2 configurada na VLAN de número 30. Essa porta também está configurada certa.
Mas como que do switch 2 o tráfego consegue chegar no switch 3? Bom, eu tenho aqui um caminho que vai pelo switch 1. Nós configuramos essa porta E0/3? Não. Nós configuramos o switch 1? Não. Então está aqui o problema. O que nós precisamos fazer aqui? Todo switch que é meio do caminho entre duas comunicações, eu preciso ter as VLANs que vão passar por aquele switch criadas, configuradas nesse switch. Então, o switch 1, ele é caminho para, se a VLAN 10 quiser chegar aqui, se a VLAN 20 quiser dar a volta e chegar aqui, se a VLAN 30 quiser dar a volta e quiser chegar no segundo andar. Ou seja, o switch 1 é meio do caminho para essas três VLANs, 10, 20, 30. Então, obrigatoriamente, no switch 1 eu preciso ter criado essas VLANs. Então, vamos lá no switch 1, conft VLAN de número 10, VLAN de número 20, VLAN de número 30. Show VLAN brief. Agora eu tenho as três VLANs criadas. Já dei um check ali na primeira coisa que nós precisávamos fazer, que estava pendente. Agora eu ainda tenho uma outra pendência. Eu preciso configurar as portas entre esses switches. E aí guarda na sua mente de novo. Quando eu vou configurar as portas entre switches, vou configurar uma porta que interconecta dois switches. Se eu quero, por essa porta, passar mais de uma VLAN, essa porta tem que estar em trunk obrigatoriamente, sempre. Aqui no nosso exemplo, eu quero poder transportar do switch 2 para o switch 1 a VLAN 10, 20, 30. Ou seja, eu preciso de mais de uma VLAN passando por aquela porta. O que eu tenho que fazer? Configurar em trunk. Do switch 1 para o switch 3, eu quero também poder trafegar a VLAN 10, 20, 30, ou seja, mais de uma VLAN. Preciso transportar mais de uma VLAN, porta tem que estar em trunk. Então vamos lá fazer a configuração dessas portas. Então aqui no switch 1, e eu consigo fazer a configuração de duas portas de uma única vez. Eu uso o comando interface range, e aí eu coloco o range de portas que eu quero configurar. Eu quero configurar a porta E0/0, vírgula, que significa E a E0/1. Agora eu estou entrando para configurar essas duas portas, E0/0 e E0/1. Qualquer comando que eu insira aqui vai valer para as duas portas. Switch port trunk encapsulation dot 1Q. Switches mais antigos, como é esse modelo que a gente está mexendo, eu preciso determinar qual é o protocolo de encapsulamento que eu vou utilizar para marcar o nosso tráfego quando ele for encaminhado por essa porta, para que o equipamento que esteja na outra ponta saiba que o tráfego pertence a VLAN 10, ou a 20, ou a 30. Isso é possível através dessa marcação do 802.1Q. E agora, para essa porta passar a operar em modo trunk, switch port, mode trunk, é um non enter, e essas duas portas vão ser alteradas para o modo de operação trunk. Vou dar um end para salvar o equipamento, WR ou copy running config startup config. Dou enter para confirmar e também é uma outra forma de salvar o nosso equipamento. Vamos lá no switch 2, conft. Lembrando, quando eu vou configurar trunk, eu tenho que configurar as duas pontas. Então, eu configurei aqui no S1 a E0/0 e a E0/1. Configurei essa ponta. Eu tenho que configurar a outra ponta de forma igual. E0/3 aqui do switch 2 e E0/3 do switch 3. Sempre as duas pontas eu tenho que fazer esse tipo de configuração quando é de switch para switch. Então, interface E0/3, switch port, trunk, encapsulation, dot 1Q, switch port, mode, trunk. Então, end, WR para salvar. Vamos agora no switch de número 3, conft, interface, E0/3, switch port, trunk, encapsulation, dot 1Q, switch port, mode, trunk. Agora, será que aquele ping funciona? Vamos voltar lá no nosso PC de número 5
que eu vou fazer o ping, e agora o ping funciona. Vamos deixar bem claro uma coisa aqui. O ping funciona porque eu estou comunicando dois equipamentos que pertencem à mesma VLAN. O PC5 está na VLAN 30, o PC2 está na VLAN 30. Eu estou pingando esses dois equipamentos que estão na mesma VLAN. Quando os equipamentos estão na mesma VLAN, eu não preciso de gateway. Eu só preciso ter esse caminho de Layer 2 configurado corretamente. Trunks, portas em modo de acesso na VLAN correta. Agora, se eu tentar me comunicar com um computador que está em outra VLAN, não vai funcionar. Poxa, mas aí você pode perguntar, mas a gente não configurou aqui o gateway? Eu configurei o gateway no PC, 9268.30.254. Quem é esse cara? Ele existe aqui na rede? Não, eu não configurei ainda ninguém para fazer função de gateway. Não existe esse IP. Então não basta só você vir aqui para o PC5 e falar PC5, ó, o teu gateway é um 9268.30.254. Se na rede você não configurou esse gateway, você não configurou ninguém para assumir a responsabilidade desse IP 192.68.30.254. Então vamos lá no nosso switch MLS. Primeiro vamos olhar de novo para a nossa topologia e para o tráfego. Eu vou querer que quando a minha VLAN 10, 20, 30, vindo aqui do switch 2 ou vindo aqui do switch 3, precise ser roteada, que o tráfego consiga chegar nesse MLS, que é o nosso switch de Layer 3. Então eu tenho que pensar, será que as portas até chegar nesse switch estão configuradas adequadamente? Nesse momento elas não estão. Por quê? Eu consigo por esses cabos aqui, E0/0 do switch 1 e E0/1, fazer com que as três VLANs 10, 20 e 30 consigam chegar no switch 1. Mas esta porta E0/2 ainda não está configurada para que essas três VLANs possam fluir até o switch MLS. Então, para que nós possamos configurar uma porta de forma que mais de uma VLAN possa fluir por ela, eu preciso configurar essa porta em trunk. Então, a gente vai aqui no switch 1, conft, interface E0/2, switch port, trunk, encapsulation, dot 1Q, switch port, mode, trunk. E vou salvar com WR. Agora eu já consigo fazer com que essas VLANs cheguem até o MLS. Agora eu preciso configurar o nosso switch de Layer 3. No nosso switch de Layer 3, vamos lá. Se ele é um switch, para que ele consiga receber por uma porta mais de uma VLAN, eu tenho que configurar essa porta em trunk. Mesmo conceito do switch 2. Então, a interface 0/0 vai ser também colocada em modo trunk. Então, switch port trunk encapsulation.1Q, switch port mode trunk. Eu preciso ter as VLANs criadas nesse switch. VLAN de número 10, VLAN de número 20, VLAN de número 30. Até aqui nós temos a configuração de Layer 2, a configuração que não envolve o roteamento, não envolve o conceito de gateway. Para que eu possa ativar a função de roteamento num switch, eu entro aqui no modo de configuração e aplico o comando IP routing. E na sequência, eu preciso agora configurar as interfaces que vão ser responsáveis por rotear pacotes para cada uma daquelas VLANs. Eu vou precisar ter uma interface lógica para a VLAN 10, uma interface lógica para a VLAN 20, uma interface lógica para a VLAN de número 30. Quando nós fazemos isso com o roteador, nós criamos subinterfaces. No switch Layer 3, não é assim. No switch Layer 3, nós configuramos interfaces VLAN, também conhecidas como SVIs. Então, interface VLAN de número 10, IP address 192.68.254.255.255.255.0 no shutdown exit. Interface VLAN de número 20, IP address 192.68.254.255.255.255.0 no shutdown. E interface VLAN de número 30, IP
address 92.168.30.254.255.255.255.0 no shutdown. Para eu checar se essas minhas interfaces VLANs foram criadas corretamente e estão ativas para encaminhar tráfego, show IP interface brief. Estão aqui as nossas interfaces VLANs com IP e elas estão API. Como que eu checo a tabela de roteamento num switch Layer 3? Mesma coisa que no roteador, show IP route. Aqui vão estar as nossas redes que esse switch consegue fazer roteamento. Vamos testar agora? Vamos lá no PC de número 5 e vamos testar esse ping lá para o PC de número 1 que está em outra rede. Ping 9268.20.1, perdeu o primeiro pacote, perdeu o segundo e agora está funcional. Por que ele perde alguns pacotes aqui no início? Por conta do processo do protocolo ARP. Se você tem dúvidas sobre como funciona o ARP, deixa aqui nos comentários se você quer uma aula dedicada a ARP, mas na nossa plataforma nós temos esse e todos os demais protocolos que estão sendo trabalhados aqui nessa aula, detalhados, com calma, devagar, para você dominar todos eles. Mas o que importa aqui para nós é que o ping agora está funcional e eu consigo ter roteamento entre VLANs sendo realizado pelo nosso switch de Layer 3. Fica atento aqui no nosso canal, se inscreve, curte esse vídeo se ele foi informativo para vocês. E se tiver dúvidas, quiser conhecer mais sobre a nossa plataforma, o link está na descrição, você consegue nos chamar no WhatsApp, a gente dá total suporte para você, tira todas as suas dúvidas. Obrigado e bons estudos!